Em 1948, nasceu Expedita Gonçalves, em um pequeno município de Minas Gerais, chamado Floresta Verde. Os pais dela a chamavam de Dita. Era uma menina muito esperta, estava sempre arrumando algo para se divertir. Quando fez 8 anos, ela gostava de acompanhar seu pai, guiando turistas pela mata. Era outubro de 1956, e o pai dela havia sido contratado para levar um casal de turistas para uma cabana, que ficava bem no meio da mata. Lá, ela presenciou algo assustador. Com o passar do tempo, Expedita se casou, teve filhos, e hoje tem 5 netos. Mais perto dela, só tem uma neta, que a chama de Vó Dita. Mesmo após terem se passado 67 anos, ela ainda se lembra de cada detalhe daqueles acontecimentos. Vó Dita não pôde estudar, pois naquela época, tudo era mais difícil na roça. No entanto, ela adora contar causos para sua neta Elizabeth. Em uma certa noite, bem antes de seu filho ter se casado novamente, Vó Dita contou um causo especial para Elizabeth. Era um causo que ela mesma vivenciou lá na infância. Um fato que jamais se esqueceu. E novamente, ela iria reviver tudo aquilo. E os responsáveis por isso foram sua neta, o jovem Jefferson, que é enteado de seu filho, e os amigos de escola deles, José Henrique e Marisa. Tudo começou quando Elizabeth e Jefferson contaram aos amigos que, para passar o tempo nas noites de fins de semana, eles ouviam causos de assombrações de Vó Dita, pois os pais dormiam em uma fazenda, em que o pai trabalhava como vigia. José Henrique, que é muito fã de causos assim, perguntou se ele e Marisa poderiam passar um fim de semana com eles para ouvir esses causos. Elizabeth, buscando com o olhar a aprovação de Jefferson, disse que iriam conversar com os pais, para saberem se haveria algum problema nisso. A conversa a partir dali entre eles estava em programar algo para fazerem durante o dia quando estiverem juntos na casa. Após muitas ideias, eles decidiram que seria melhor não planejarem nada, até saberem se os pais de Elizabeth e Jefferson iriam autorizar o pedido que fizeram. No dia seguinte na escola, Elizabeth falou aos amigos que os pais não se opuseram, e ainda achavam que eles seriam boas companhias, enquanto eles estivessem fora trabalhando. Então, José Henrique e Marisa combinaram de se encontrarem no sábado na casa de seus amigos, logo após o almoço. Na tarde de sábado, José Henrique arrumou suas coisas e foi até a casa de Marisa para irem juntos. Os 4 jovens estavam muito empolgados com a ideia de, enfim, poderem fazer algo diferente. É claro que para Jefferson e Elizabeth não seria muito diferente, já que ouvir causos da avó é o que eles sempre fazem nos fins de semana. Mas aquele seria um fim de semana especial, pois os amigos deles estariam lá, e isso poderia fazer toda a diferença, para que dias ficassem mais divertidos. Enfim, a tão esperada noite de sábado chegou. Mas Vó Dita não estava se sentindo bem, pois estava frio, e ela sofria com dores nos ossos. Vó Dita estava medicada, e dormia profundamente. Os jovens estavam reunidos na cozinha, junto ao fogão a lenha que os aquecia, e ficavam falando os assuntos da escola. Mas aquilo ficou tedioso, afinal, não era para isso que eles estavam ali. Naquela noite, o som que o vento fazia nas árvores deixava o ambiente mais propício para os causos de assombrações, pois às vezes, ele se afunilava entre os galhos, e os sons produzidos por ele eram como se alguém assoviasse assustadoramente lá fora. Elizabeth e Jefferson, apesar de viverem ali, ainda não haviam notado o vento soprar daquele jeito. José Henrique, desanimado, comentou: "Que pena que Vó Dita não está bem. A noite está muito boa para causos de assombrações." Marisa então falou: "Elizabeth, sua avó não conta causos todos os fins de semana? Então, conta algum deles." José Henrique, esfregando animadamente as mãos, falou: "Ótima ideia! Conta para a gente aí, Beth." Elizabeth, demonstrando animação, falou: "Está bem, posso contar um causo que aconteceu com minha avó, quando ela ainda era criança."
É bem assustador. Todos ficaram empolgados, nem mesmo Jefferson ainda tinha ouvido aquele causo. Ele então se ajeitou junto à irmã, dividindo a mesma coberta. Enquanto José Henrique e Marisa se abraçaram e dividiram outra. Para o ambiente ficar ainda mais convidativo para os causos, os jovens estenderam uns tapetes de palha e se sentaram no chão junto ao fogão. Os jovens estavam prontos e ansiosamente aguardavam. Não se sabia ao certo o horário. Porém achavam que se aproximava da meia-noite. Todos estavam bem quietos, só ouvindo o vento e aguardando a história. Elizabeth, quebrando o silêncio dentro da casa, falou: Vocês nunca ouviram falar de monstro chamado Zivotno, não é? Os amigos, olhando para ela com expectativa, gesticularam a cabeça, acenando que não. Elizabeth, iniciando o causo, relatou: Minha família é descendente de búlgaros, e muitos bichos que nunca ouvimos falar, chamamos de Zivotno, que é simplesmente animal em búlgaro. Essa breve explicação é só para que vocês entendam o motivo pelo qual minha avó batizou aquela coisa com esse nome. Então, vamos aos fatos. Minha avó nasceu em uma casa que o pai dela fez, em um lugar que ficava bem perto de uma mata. Essa mata era muito visitada por pessoas que residiam em cidade grande. De vez em quando, alguém chamava meu bisavô para ser guiado até uma cabana, que ficava lá no meio dessa mata. Era um lugar muito bonito, mas só era visitado por umas pessoas, que minha avó chamava de gente doida da cidade. Ela falava que eram doidos porque gostavam de ficar na cabana, fumando cigarro e tocando violão. Elizabeth, sorrindo, falou: Eu acho que esses doidos que minha avó falava eram hippies. Ela disse que eles tinham que caminhar por horas dentro da mata, só para chegarem na cabana. Teve um dia que um casal de hippie contratou meu pai para até a tal cabana. Como minha bisavó trabalhava de empregada doméstica na cidade, meu bisavô não quis deixar minha avó sozinha. Ela só tinha 8 anos. Então ele teve que levá-la. Mas no dia combinado, o casal de hippie atrasou. Então, tiveram que ir, depois de almoçarem. Com esse atraso, só puderam avistar a cabana com a noite já presente. Eles já estavam caminhando na direção dela. Mas de repente, atrás de um arbusto, ouviram um barulho, que parecia ser o de um lobo, devorando sua caça, pois eles ouviram sons de ossos sendo mastigados. Meu bisavô disse para ninguém chegar perto, porque os lobos são iguais aos cachorros, não gostam que se aproxime quando estão se alimentando. Mas o hippie de nome Ari ficou muito curioso para ver, e nem ouviu o que meu bisavô dizia. E foi andando na direção daquele arbusto. Quando Ari chegou perto, o bicho cheirou o ar, e olhou na direção dele, depois deu um grito e pulou em cima daquele rapaz. Minha avó só ouviu Ari gritando desesperado. A companheira de Ari de nome Paula correu para socorrer o rapaz, e meu bisavô tentou segurá-la. Mas ela foi mais rápida, e ele não conseguiu. Aí teve que ir atrás da moça, e arrastou minha avó pelo braço. Depois de alguns metros, minha avó viu Paula parada, completamente paralisada, olhando para uma coisa, que não era lobo de jeito algum. Era um bicho coberto de escamas, ele era curvado, e tinha um tufo de cabelo branco na cabeça, com o formato da crista de galo, ou daqueles capacetes romanos, da época de Cristo. Ele tinha também uma boca muito grande, mas no lugar de lábios, haviam muitos dentes pontudos e bem grandes. Os olhos eram pretos como carvão, e bem no meio deles, havia uma bola branca brilhante como prata. Ele estava devorando o Ari. Mas parou, assim que viu minha avó, meu bisavô e Paula. Naquela hora, ele deu um grito igual ao de um porco quando está sendo abatido, e aí correu para cima deles. Meu bisavô pegou minha avó no colo e saiu correndo, arrastando junto com ele a Paula. Ele estava levando Paula e vovó para a cabana. Era o melhor lugar que ele pensou para escapar daquele bicho. Assim que entraram,
e trancaram a porta. O monstro deu uma trombada tão forte, que algumas tábuas se desprenderam, deixando gretas abertas. O bicho então, olhou por uma delas. E na hora que viu minha avó, meu bisavô e Paula, ele gritou igual a um porco, como da outra vez. O danado tentava entrar de qualquer jeito. Minha avó assustada, se encolheu em um canto, enquanto meu bisavô, juntamente com Paula, tentava fechar a greta, com uma mesa velha que havia lá. Enquanto isso, o vento soprava mais forte, e os sons não eram mais somente de assovios, eram sons de porcos gritando, e cerca rangendo. Os adolescentes diante daquilo tudo, ficaram com os olhos arregalados, olhavam apavorados uns para os outros, assustados não só com o caos que Elizabeth contava, mas também com os sons vindos lá de fora. Querendo espantar um pouco daquele medo que sentia, José Henrique falou: "Espera um pouco, Beth, preciso ir ao banheiro." Apesar de estarem com muito medo, Marisa e Jefferson não queriam que a história fosse interrompida, pois o banheiro da casa ficava do lado de fora, e iria demorar muito para que José Henrique fosse e voltasse. Então o garoto, já não mais querendo ouvir aquele caos, pois o medo lhe consumia, falou: "Pode continuar a história, Beth, amanhã de manhã você me conta o resto, acho que vou demorar muito no banheiro." O garoto então apressadamente saiu, e a história continuou. Marisa e Jefferson estavam com tanto medo, que nem repararam que José Henrique só arrumou uma desculpa para não ouvir mais. Lá fora, o bicho de todas as formas tentava entrar, enquanto na cabana, todos com muito medo, colocavam o que podiam para travar as portas e janelas, e assim impedir que a fera entrasse. De repente, lá no meio da mata, todos viram um lampião aceso, e logo pensaram que o monstro atacaria o pobre desavisado. Então começaram a gritar, para que a pessoa fosse embora, pois poderia ser atacada. Mas o bicho parecia ter a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque o ouviam correndo para a mata, e logo em seguida socava a porta com muita violência. O homem que estava lá fora viu aquela coisa correndo na direção dele, só teve tempo de se esconder em uma casinha, que era usada como banheiro, para as pessoas que estavam na cabana da mata. A casinha era bastante resistente, e aguentou firme as pancadas que o bicho dava. Horas se passaram. Tanto para quem estava na cabana, quanto para quem estava na casinha, não conseguiam dormir, com medo de que a qualquer momento, o bicho conseguisse entrar, e estraçalhar todos que encontrar. Apesar de já ter amanhecido, o bicho insistia em arrombar a cabana e a casinha. Até que todos ouviram 2 tiros, a fera então correu para a mata e desapareceu. Assustados, todos olharam pela fresta, e viram Chico Vigilante, pai de Elizabeth, e Guta, mãe de Jefferson, com espingardas nas mãos, e os pediram para abrirem a porta. Elizabeth e Jefferson abraçaram seus pais. Marisa correu até a casinha e chamou por José Henrique, que estava trêmulo e muito assustado. Ninguém estava entendendo nada daquilo. Era surreal demais acreditar que o caos contado estivesse se tornando realidade naquele momento. Mas, Marisa, tocando no ombro de José Henrique, o acordou dizendo que a história havia terminado, que ele deveria ir para a cama. O menino assustado falou: "Onde estão o Sr. Chico e a Sra. Guta?" Marisa, sorrindo, falou: "Você deve ter sonhado com eles, pois falava no nome deles, enquanto Elizabeth nos contava o caos apavorante. Bem que me disseram que você, quando fica com muito medo, dorme profundamente, e fala o tempo todo durante o sono." Bem, dimensionistas, chegamos ao fim de mais um conto emocionante. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de se inscreverem, deixarem seus likes. E se puderem, comentem, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo. Pedimos também que apresentem o canal a seus amigos, parentes e vizinhos. Agradecemos a companhia e desejamos uma boa noite a todos. Muito prazer em tê-los aqui.